trabalho, de fadiga, de prova, de luta que a gente passamos. Conseguimos. Logo, logo vai vir o dia 27 de julho de 2026. E nós vamos vencer também. Porque ele foi um vencedor e diz que nós seremos um vencedor também. Nós vamos vencer, igreja. Mesmo morando na beira do valado, na favela da vida, mesmo passando as dificuldades, as lutas, o importante é que a gente já não está mais no mundo. Do mundo ele nos resgatou, do mundo ele nos guardou. E ele disse que seria a sombra à nossa direita. Ele disse que por onde nós passar, o sol não vai molestar nós, de dia e nem a lua de noite. E que ele seria sempre o nosso escudo e o nosso broquel. Então por isso, igreja, coloca essas palavras dentro do teu coração, porque muita gente hoje em dia já não está dando mais crédito às coisas de Deus, já não estão mais. A fé abalada, a fé sofrida, a fé destruída pela boca de alguém que destruiu a fé. A pessoa está tentando se levantar, está na beira de um abismo caindo, a pessoa, no vídeo, dá uma mão, dá uma corda para tirar a pessoa do calabouço que está. Não, ele pisa na mão, corta a corda e deixa a pessoa no calabouço. Assim como os irmãos de José, né, meu irmão? Ciúme, inveja, porque José tinha visão, tinha revelação. Deus mostrou para ele que os mostos se curvavam diante dele. Logo depois, mostrou de novo: olha, José, os mostos vão se curvar diante de ti, e a lua e as estrelas. Ah, meu irmão, aquilo causou inveja, mandaram matar José. Ah, mata José. Ah, não vamos matar não, vão vender. Fizeram até barganha com o próprio irmão, vendendo. É o que hoje acontece, igreja. Irmão vendendo o seu irmão, vendendo o irmão no ministério, vendendo o irmão da coleta, vendendo o irmãozinho, vendendo a irmã. Hoje tudo é base de troca. É vender, tudo por status, tudo por querer um púlpito, tudo para querer uma tribuna. É vendendo, é achar a mancada de um para derrubar um e o outro tomar o local. Mas não sabe que aquele que vai tomar o local do outro que foi derrubado vai pegar também a prova, a luta e até mesmo a morte que estava próximo para chegar. Vai morrer no lugar do irmão que entrou, meu irmão. Porque todos aqueles que se investiram contra José pereceram, meu irmão. Pereceram até onde Deus quis. É que José foi um homem bom e tinha que representar Deus na face dessa terra no amor. E ele, por misericórdia, perdoou seus irmãos. Bem-aventurados somos nós, né, igreja? Passamos por tudo isso e perdoamos nossos irmãos, né? Aqueles irmãos malvados que estão aí sempre tentando nos destruir todos os dias da nossa vida. Mas olha só, no livro de Isaías, no capítulo 53, quem pensa assim, a gente fez teologia. Não, igreja, apenas guardamos, escutamos, está dentro do nosso coração. Aprendemos a guardar a palavra de Deus. E ele disse que aquele que me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então o que tem guardado, do pouco que eu guardei dentro do meu coração, dá para sustentar a minha vida e a tua vida do outro lado, se você crê no poder destas palavras. E disse assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados no trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida?
Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, e nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a Moelo, fazendo enfermar. Quando a tua alma se puser por expiação do pecado, verá prosperidade, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a Moelo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, então verá a sua prosperidade, e o bom prazer do Senhor esperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de todos, e pelos transgressores ele ainda intercede, entendeu? Pelos transgressores ele ainda intercede. Ele dá chance ao transgressor, porque foi ele que sofreu, igreja. A gente condenar as pessoas é fácil. É fácil condenar o filho da vizinha, o filho do vizinho. É fácil condenar as pessoas. Mas quando dentro da nossa própria casa a gente vê que um filho teve uma queda e uma filha teve uma queda, está sangrando, está se devaindo em sangue, aí a gente quer ajuda, a gente quer o médico, a gente quer o doutor, a gente quer a cura, não é assim? Então, meu irmão, tudo aquilo que você quer para os teus filhos no dia do acidente espiritual na terra, em que eles deslizar, cair, se machucar, sangrar, por o adversário ter acertado nele as setas malignas do inferno, aí você vai ver, meu irmão, o que é as entranhas de uma mãe chorar por um filho, o que é os nervos do pai serem abalados no serviço, pensando lá, Maia, Santa Senhor, no filho que ficou em casa doente, no filho que ficou em cima da cama. Aí vai se lembrar, aleluia, vai se lembrar que julgou, vai se lembrar que perseguiu, vai se lembrar que matou uma alma também na terra, e hoje está vendo o seu filho definhando em cima de uma cama, porque o Senhor disse que pelos culpados sempre vai pagar os inocentes. E a gente sabe, igreja, que muitas vezes pelo que sai da nossa boca, é mais fácil a gente amar, é mais fácil a gente abraçar, é mais fácil a gente ajudar do que impedir as pessoas de fazer a vontade de Deus e propagar as quedas das pessoas na face dessa terra. Sabemos que hoje estamos em pé e amanhã também podemos tropeçar numa pedra que o adversário possa colocar no nosso caminho. Davi, homem valente, matou gigante, conquistou reinos, conquistou nações, mas naquele dia, em cima de um palácio, algo trouxe uma queda muito grande na vida de Davi. Sabe por que Davi foi absolvido? Porque ele aprendeu a absolver as pessoas. Até os seus próprios filhos, quando tomaram o trono, em que queriam matar seus filhos, ele disse, não mata meus filhos não. E hoje tem pai matando o próprio filho, filho matando o próprio pai, família se destruindo dentro de uma própria casa. Uma casa que era uma casa de oração, virou uma casa de tormento, uma casa de luta, uma casa de prova. Ou a gente olha para o alto e pede misericórdia do Senhor e que Ele nos ensine a andar dentro da retidão da Sua palavra, naquela parte que diz em São Mateus, na igreja. A gente sempre vai estar falando aqui porque está difícil a gente ouvir essas palavras por aí agora. Estão com medo de falar, estão com medo de represária, estão com medo de perseguição, mas a verdade é essa. Não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado, da mesma maneira que tu persegue, tu serás perseguido, e da mesma maneira que você tenta destruir os outros, alguém também vai ser um predador teu, porque todos nós temos um inimigo, todos nós temos alguém que não gosta da gente, e se você livrar alguém da mão da maldição, no dia que algum maldito, estando com o corpo dado para o inimigo, vim contra ti, o Senhor te diz, toda arma preparada contra ti não prosperará,
e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Igreja, meu nome é Renato Módica, moro na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. Tá chegando a minha hora de ir para minha casa, para o conforto do meu lar, na favela, pingando o telhado, a maré enchendo, mas a gente vai estar aqui, lá Maia, Santo é o Senhor, fazendo a vontade desse Deus maravilhoso, porque o que nos resta aqui não tem mais nada, não temos mais prazer em nada nessa terra, a não ser propagar o Senhor, propagar as boas novas, abrir os olhos aos cegos e procurar levar no conforto da tua casa de graça, sem vender, sem trocar, sem fazer barganha, as palavras de Deus para que você possa acordar desse sono em que o adversário já jogou alguma porção na tua vida para que você possa ficar dormindo, tosquenejando, parado, definhando. Aí vem a depressão, síndrome do pânico e o adversário entrando dentro da tua casa e querendo destruir a tua família. Quantos esposos fizeram a mala e foram embora? Quantas mulheres abandonaram os seus maridos por aventuras nessa terra? Quantos filhos ficaram jogados por aí na casa de familiares que não têm o amor que um pai e uma mãe têm e hoje eles sofrem? Mas Deus é bom, igreja. E ainda tem valentes que lutam na terra. Ainda tem igrejas ainda que estão servindo a Deus dentro da retidão, dentro dos estatutos do mandamento do Criador. Por isso que Davi sempre disse: Senhor, enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo estava falando na tua palavra e guardando os teus mandamentos dentro do teu coração. E Davi ainda disse: Senhor, não me deixes apartados da tua palavra, porque tem sido os meus cânticos nos lugares das minhas peregrinações. Igreja, quando a gente abre a boca, isso é cântico, isso é louvor, isso é palavra do Senhor dentro do nosso coração, manifestando o que está dentro do coração, sem ler, sem escrever, sem falar, sem pronunciar, mas sim, o vapor que sai de dentro de nós é aquilo que nós plantamos. Guarda a palavra do Senhor dentro do teu coração e viverá tu e a tua casa. Dá glória a Deus, igreja. Estamos indo para o conforto da nossa casa, temos um trajeto para chegar, temos meio de favelas para passar, mas o Senhor disse que estaria conosco e nós vamos chegar em casa. Embora a gente não vai conseguir dormir, que por esses tempos a gente não consegue mesmo dormir. Porque o adversário quer tampar a nossa boca, ele quer ver a gente xingando, brigando, quer ver a gente fumando, bebendo, se prostituindo, falando mal do povo. É isso que ele quer. Ele quer que a gente vá para a igreja e depois faça panelinha para falar mal dos outros. Não, igreja. A gente vai fazer tudo para falar o que o Senhor disse. Propagar o bem, propagar o amor, a misericórdia, o perdão, para que também possamos ser absolvidos de muitos pecados que cometemos na face dessa terra. Eu, Renato Módica, preciso da absolvição, preciso da misericórdia do Senhor, preciso que naquele dia eu possa entrar, olhar para o mestre e lhe dizer: Renato, tuas obras foram pesadas na balança e vimos que muita coisa você fez de errado, mas olha, você pagou o teu carnê e hoje as tuas obras de bondade e de propagar o reino do céu pesaram mais do que as tuas iniquidades. Renato, vinde bendito do meu Pai, possui o reino que já está prometido desde a fundação do mundo. Tudo isso é o que queremos, igreja. Mas o mundo está iludindo jovens, iludindo criança, velhos e novo, colocando na mão do povo carro, bicicleta elétrica, tudo aquilo que o povo quer para entretenimento. Celulares top na mão, não para usar para fazer a obra de Deus, mas para ficar vendo coisas na internet, vendendo, fazendo barganha com a palavra de Deus, pedindo dinheiro para o povo, mentindo que está doente. Igreja, aleluia, se for da gente falar, a gente vai ficar aqui a noite toda. Deus abençoe a todos. Ora a Deus por nós, igreja. Somos santos não, viu? Não somos fortes não. Se Deus não estiver em nós, somos fracos. Não adianta. Vivemos num tabernáculo de carne, sujeito a tanta coisa, que Deus disse: se eu não te guardar, Renato, o adversário já tinha te engolido vivo. Por um tempo me jogaram dentro de uma cova, por um tempo disseram: a baleia engoliu ele. Mas a baleia que engoliu teve que cuspir, a cela que fechou o cadeado teve que abrir, e o nome de Deus está sendo glorificado. Dá glória a Deus, igreja.